Então, quando eu e você discernimos esse código, a palavra de Deus, e nós colocamos em prática também, porque nós temos aprendido que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, e o mesmo Espírito que habita na minha vida, o mesmo Espírito, se a palavra de Deus estiver no teu coração, a palavra do Senhor estiver na tua boca, então tudo aquilo que você disser, isso vai acontecer. Isso está bem claro em Romanos 8:10. A palavra tem que estar dentro de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra que nós pregamos. Ela... Aleluia. Graça e paz, queridos. Pode sentar, por gentileza. Que bom que você está aqui nessa noite. Noite de louvor, adoração, gratidão ao nosso Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um de você, meu irmão, minha irmã. Você que nos dá o grande privilégio de estar conosco aqui nesta noite. Eu gostaria de deixar um pensamento ao coração dos irmãos, algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu espírito, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que tenho experiência com Deus, eu gosto de compartilhar com os irmãos. E eu gostaria nessa noite de falar, trazer um pensamento, e eu coloquei como tema, como um título, o Código de Deus, o Código de Deus. Esse é o título dessa mensagem nessa noite. Essa é uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês. E o texto está lá em Provérbio 18:21. Provérbio 18:21, bem conhecido esse texto. Eu gostaria que você abrisse seu coração, que você recebesse essa palavra no teu espírito. Queridos, isso é algo que Deus tem impactado o meu coração através do conhecimento, através da revelação, através de tudo aquilo que eu escuto, através de tudo aquilo que o Senhor ministra, através de tudo aquilo que eu leio na palavra de Deus. E eu gostaria que você esteja com o seu coração aberto para receber do Senhor. Nós temos o culto das crianças até 10 anos, vocês podem dirigir ali na nossa sala, e vocês vão ser ministrados. Todas as crianças aí até 10 anos, vocês podem estar ali, tem os professores para ministrar na vida de vocês. A palavra do Senhor diz assim, Provérbio 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que utiliza, diz essa versão, come do seu fruto. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor, por esse texto, agradecer o Senhor pela revelação da tua palavra, agradecer o Senhor por cada um dos teus filhos que estão participando conosco, através dessa live, a cada um que estão presente aqui, ó Pai. Espírito Santo, é sua hora, seu momento, fala conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós sabemos que a nossa fala, ela cria onda sonora. A nossa fala, ela cria onda sonora. Eu vou dar uma introdução aqui sobre onda sonora para vocês, para que vocês possam entender como que funciona o mundo espiritual, para que você possa viver uma vida vitoriosa, uma vida de graça, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de conquista, uma vida triunfante. Então, através da nossa fala, a fala, ela cria uma onda sonora. A matéria-prima original para criar o som é a nossa fala, porque a nossa fala, ela é uma energia produzida. Então, cada vez que você fala, existe uma energia que é produzida através daquilo que você diz, através daquilo que você fala. É importante você pegar isso. É importante você discernir isso na sua vida. O som, energia, ele é produzido pela palavra, aquilo que nós falamos. E quando nós entendemos esse princípio, quando Deus falou, quando Deus criou todas as coisas, isso é muito importante, eu e você
guardar, são coisas tão simples, muito simples, que muitas vezes nós não damos credibilidade. É muito importante o que eu quero compartilhar com vocês, porque quando Deus falou, deixa eu dar um exemplo bem simples para vocês. Quando eu e você ensinamos nossos filhos, nós que já tivemos filho, hoje eu tenho os netos, você ensina as crianças, você vai falando dia após dia. Quantos aqui já ensinaram os seus filhos a falar? Todo pai e toda mãe. Quantos idiomas existem no mundo? Quantos dialetos, quantos idiomas existem no mundo? Nós falamos, o dialeto, a língua portuguesa. Mas os nossos filhos, eles nascem falando já português? Não. Então, os nossos filhos, eles não nascem falando a nossa língua. Eles não nascem. Ah, mas eu sou inglês. Mas os filhos do inglês, ele nasce falando inglês? Não. Ah, eu sou espanhol. Mas o filho do espanhol nasce falando inglês? Não. É algo que nós chamamos de codificação sonora. Existem algumas coisas que nós não conseguimos definir tão facilmente. Você não consegue. A definição de um código sonoro. O que é uma definição de um código sonoro? Código sonoro é atribuição de um significado, uma interpretação de um som, de uma comunicação. Os processos cognitivos da criação de uma língua. Então, o código sonoro é algo que nós ministramos, que você vai aprendendo os sinais, você vai aprendendo discernindo a codificação, e aí você vai entendendo. Então, se eu combino, por exemplo, com vocês um sinal aqui, eu chamo a minha liderança, aqui sempre nós se reunimos na primeira quinta-feira, o meu grupo familiar, e eu trato com o meu grupo, olha, eu vou dar um sinal para vocês, e a hora que eu der um sinal, vocês vão levantar. E aí eu estou pregando aqui, daqui a pouco o sinal que eu dei, eu levanto um braço, esses irmãos vão levantar. Os demais não sabem, porque eles não entendem, eu não compartilhei, eu não falei com eles esse sinal. Eu estou ministrando aqui, e eu digo para vocês, se eu der um assobio, vocês vão sair do seu lugar e vão cumprimentar os visitantes. Os demais não sabem, mas esses irmãos que convivem comigo, que andam comigo, nós tratamos, eu dei um código para eles, e a hora que eu falar esse código, eles vão entender. Só eles sabem. Se eu falar para esses irmãos, olha, quando eu bater palma, vocês vão fazer isso e aquilo. Vocês, talvez os demais não vão entender. Por quê? Porque isso foi um código, foi uma ilustração, foi algo que nós combinamos com eles. O código sonoro, ele é uma atribuição que tem um significado para nossas vidas. Existe uma interpretação daquele código, daquilo que eu falo, daquilo que eu ensinei, daquilo que eu ministro. Isso é muito importante, a comunicação de um som, ou um processo cognitivo para a criação de uma língua. E é assim que nós falamos com nossos filhos. Nós começamos a ensinar código para eles. Começamos a dar instrução para eles, trazer informação para eles. Eu essa semana estava brincando com a minha netinha, tem 1 ano e 6 meses, e eu comecei a mostrar os órgãos do corpo. Aonde que fica a barriga? Aonde que fica a cabeça? Aonde que fica a orelha? Aonde que fica a boca? Aonde que fica o nariz? E ela ficava apontando, alguma coisa eu sabia, eu mostrava. Na segunda vez, ela já entendia. Quer dizer que existe uma mensagem sonora naquilo que nós falamos, que está codificado dentro destas ondas. Isso é muito importante, por isso que o texto que nós lemos aqui, a morte e a vida estão no poder da tua língua. Aquele que o ama comerá do seu fruto. Quando você está instruindo uma criança, o que você está falando, você está transmitindo um código de um som, para aquela criança, ela vai aprender, discernir aquilo que você está ensinando. Então, como que você começa esse processo? Falando com a criança. Quando você fala com o seu filhinho, quando você transmite a ele, ele vai guardar essas palavras na memória dele. Ele não nasce falando português. É preciso nós estarmos ensinando, falando.
Se você está falando português para essa criança, ela não vai entender espanhol, ela não vai entender inglês ou vice-versa. Por quê? Porque ela está aprendendo, ela está codificando na mente dela, no conhecimento dela, aquilo que o pai, aquilo que a mãe, aquilo que o professor está ensinando a ela. É tão simples assim. É tão simples, mas é importante que você entenda essa introdução que eu quero falar com você. É muito simples, mas é importante, porque no tete-a-tete, no dia a dia, não é desse jeito que tem funcionado na vida de muitos crentes. Então, quando existe um código sonoro no seu sistema, um código sonoro no português, e você vai aprendendo, você vai discernindo, você vai interpretando essas coisas, isso vai fazer toda a diferença na criação, na formação de uma criança, para que ela cresça, porque é algo que nós vamos codificando dentro dela. É assim que nós também devemos aprender do Senhor. É assim que Deus fala conosco. Então veja o que Deus fez. Deus falou para que a criação viesse a ser. Deus usou palavra. Deus trouxe um código. Nós conhecemos bem Gênesis 1, versículo 2, diz: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus transmitiu um código sonoro sobre as trevas. Ele falou com as trevas. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ali. E Deus disse: haja luz. E ele falou. Então a luz saiu das trevas. Quando nós lemos o capítulo de Gênesis, o primeiro capítulo, nós vemos Deus falando, nós vemos Deus falando, e nós vemos tudo aquilo que Deus falava, aquilo ia acontecendo, através de um código, de uma onda, de um poder, porque a palavra do Senhor é divina, a palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor ela é viva. Então, quando eu e você discernimos esse código, a palavra de Deus, e nós colocamos em prática também, porque nós temos aprendido que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, e o mesmo Espírito que habita na minha vida, o mesmo Espírito, se a palavra de Deus estiver no teu coração, a palavra do Senhor estiver na tua boca, então tudo aquilo que você disser, isso vai acontecer. Está bem claro em Romanos 8:10, a palavra tem que estar dentro de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra que nós pregamos. Ela tem poder, porque Deus não fez, mesmo depois que Deus fez o homem, Ele falou, Ele soprou sobre o homem. Quando Deus tinha que falar, por que Deus tinha que falar? Porque a fala, ela cria um código sonoro. Isso é muito importante. Existe, eu não lembro agora, um cientista que ele fez uma experiência. Preste bem atenção no que eu vou falar. Esse cientista, ele pegou 2 recipientes de água, encheu na mesma medida, e todo dia ele vinha sobre aquela vasilha de água, possa imaginar ali 2 jarras de água, e ele começava a falar com aquela jarra de água. Ele começava a dizer a um recipiente, ele começava a falar ali sobre aquela água. E depois de um período que ele começou a falar sobre aquelas águas, ele viu que aquelas águas se tornavam em cristal. Aquilo que ele falava para aqueles 2 jarros de água, todo dia ele vinha e falava, ele declarava algumas palavras. E quando, na medida que ele foi declarando, ele foi percebendo que aquela água foi formando alguns cristais. Isso é uma experiência científica. E havia uma jarra que ele falava para aquela jarra, ele diz assim, ele dizia para aquela jarra: você é belo, você é bonita,
Ele falava a palavra de amor, ele dizia para aquela jarra, você é maravilhosa, falava para aquela água, você é bonita, você é linda, você está crescendo de uma maneira maravilhosa, você dá orgulho para mim. Ele falava com aquele jarro de água, dia após dia. Como que você está crescendo? Como que você é bonita? Como que você é bela? Como que você é isso, aquilo? Ele falava palavras positivas, palavras maravilhosas para aquela jarra. E para outro recipiente, a mesma coisa, ele chegava e dizia, como você é feia, como que você é terrível, como que você é mau, eu odeio você, você é maligno, você não presta, você é isso, você é aquilo. E ele percebeu que a forma que ele falava, formaram-se cristal em cada uma jarra. Aquela jarra que ele elogiava, que ele dizia que era bonita, que era bela, que era maravilhosa, ela se formou cristais lindo, maravilhoso, brilhoso, tremendo. E aquela outra jarra, cheia de água, que ele declarava que ela era feia, que ela era mal, que ela era terrível, que ela era cheia de ódio, ele falava a palavra de maldição. Ela começou a criar também cristais, mas cristais mirrado, cristais deformado, cristais feio. Aonde que nós aprendemos esta lição dentro do texto que nós lemos hoje? Veja isto, o corpo humano, ele é formado cerca de 70%, um pouco mais, de água. O meu corpo, o teu corpo, 70%, um pouquinho mais, é formado de água. 2/3 do seu corpo físico é de água. Então, quanto mais você fala mal do seu corpo, você não aceita, você diz, eu estou gordo, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não consigo me olhar no espelho, nada se ajeita para mim. Lembra-se que teu corpo está cheio de água, 70% de água. O que vai acontecer? Essa água, ela vai cristalizar em você. E se você continua falando isso por muito tempo, se alguém não parar de você falar isso, porque nesta noite eu quero parar você de falar essas coisas. É o que eu estou fazendo hoje. Eu quero parar de você. Porque quando chegar um dia, um certo dia, uma certa idade, os problemas vão começar a acontecer. Eles vão acontecer. Por quê? Porque assim como aquele cientista falava para aquele jarro de água, e ele viu que aquele jarro de água ia cristalizando, e ali aquele acúmulo de cristais, uns bonitos, belos, formosos, outros mirrados, feios, deformados. Assim também, quando você não sabe usar os seus lábios, usar as suas bocas, você vai acumular cristais no seu corpo. E quando você pode falar, muitas pessoas vivem falando de morte para si mesmo, de doença, de enfermidade. Cedo ou tarde virá essa colheita. São cristais deformados. Aquilo que você fala, aquilo que você profetiza, aquilo que você declara, aquilo está se formando dentro de você. Muitas vezes é cristal lindo, maravilhoso, rico, chique, mas muitas vezes esses cristais, eles estão se formando, deformados. Muitas vezes eles são deformados pela nossa mente. Sabe, aprendemos muitas coisas no mundo ao nosso redor. No nosso dia a dia nós aprendemos tantas coisas. E muitas vezes nós pegamos muitas coisas negativas que nós ouvimos, nossos colegas de trabalhos, as pessoas que convivem conosco, que muitas vezes não conhecem, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Essas pessoas convivem com nós, aprendemos muitas coisas lá fora. Muitos amigos, muitos colegas nossos, nós aprendemos muitas coisas com eles.
E muitas vezes aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, essas coisas muitas vezes começam a influenciar a nossa vida também. E de repente, sem eu perceber, sem eu prestar atenção, sem eu discernir, eu estou falando a mesma coisa que os meus amigos lá fora estão falando. Eu estou falando a mesma linguagem deles, e muito pior, eu começo a trazer a linguagem deles dentro da minha casa. Eu começo a trazer a linguagem dele dentro da minha família. Eu começo a trazer a linguagem deles dentro do meu casamento. Isso pode estar causando um mal na sua vida. De repente você vê teu vizinho, teu amigo, teu colega dizendo: essas coisas estão me matando aqui no trabalho. Minha vida é muito difícil, as coisas estão difíceis, esse governo é isso, esse governo é aquilo, as coisas estão indo cada dia de mal e pior, não existe expectativa de coisa melhora, e você vai ouvindo essas coisas. E você, de repente, você começa a falar essas coisas, mas antes você não falava. E agora você começa a dizer essas coisas. Começa a falar aquilo que você pegou no teu trabalho, aquilo que você pegou com teus colegas na escola, aquilo que você ouviu dos vizinhos, daqueles amigos seus. Aquele colega que se senta no seu lado, lá no seu serviço, que você se reúne no momento do cafezinho, até mesmo na hora do almoço, e ele senta ao teu lado e começa a falar coisas negativas, coisas que ferem, coisas que não edificam, coisas que começam a denegrir as pessoas, às vezes o patrão, a empresa, os negócios. Muitas mães começa a ouvir que as mães estão dizendo: meu filho está me matando, essas crianças estão me matando. E de repente eu não aguento essas crianças, eu vou surtar, eu não aguento mais. E muitas vezes nós achamos que isso nada importa. Não, isso aí todo mundo fala, são coisas corriqueiras. Só que você esquece que você está construindo cristais dentro de você. Você esquece que teu corpo 70% é água. E aquilo que muitas vezes nós estamos sofrendo hoje são frutos daquilo que nós falamos. É uma experiência que já foi comprovada. Você pode fazer algumas experiências na sua casa. Se você começar a dizer que o teu trabalho está te matando, que isso está fazendo mal para você, que isso você não aguenta mais, que isso você está no limite, passa um tempo. E de repente você estava lá no trabalho, e de repente você começa a se sentir mal, de repente você começa a se entristecer, de repente você começa a desanimar, e você diz: mas eu não estou bem, eu não estou, alguma coisa está acontecendo comigo. E aí você vai no médico, e aí você consulta, aí você faz os exames, e o médico olha teus exames, vê tuas consultas, e de repente não apareceu nada ali. Não, você não tem nada, você não tem isso. Mas doutor, eu estou sentindo isso, aquilo, estou tendo esse sintoma, está acontecendo isso. Só que você não lembra que um dia você plantou algumas palavras e que agora você está colhendo aquilo que você plantou. Que agora existem alguns cristais que eles estão deformados, que eles estão feios. E aí você, puxa vida, não deu nada, mas eu estou sentindo o sintoma, eu estou sentindo a causa. Mas eu acho que isso é espiritual. O pastor tem ensinado que aquilo que os médicos não faz, não consegue, não aparece, isso é espiritual. Então eu vou procurar, eu sei qual é o meu problema. Talvez seja inveja de mim, talvez seja ciúme de mim, talvez as pessoas estejam com o olho gordo de mim. Eu vou procurar, vou marcar um horário com o pastor, para que o pastor ore por mim, porque as coisas não estão tão bem. Não é assim. Por isso que eu falo para vocês, eu tenho um dó de pastor.
Porque muitas vezes você está semeando coisas que não edifica, você está profetizando sobre esse vaso aí que é você, de coisas que não era para você falar, e de repente você começa a colher aquilo que você estava falando, e você começou a declarar esse código sonoro, e você está falando, você está ouvindo, e de repente você começa a sentir o mal-estar, você começa a sentir uma tristeza, uma angústia, tudo o que você vai fazer, bate o desânimo, bate a tristeza, eu não tenho mais vontade de ir na casa de Deus, eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade de ir no jejum, eu não tenho mais vontade de participar das coisas de Deus. E se você parar, olhar, veja o quanto você andou falando nesses dias. É isso que está em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da sua língua. Aquilo que ama colherá do seu fruto. Veja quantos problemas você vê, converse com pessoas, você vê tantos problemas. Pastor, está doendo o meu braço. Pastor, estou com uma dor nas costas. Pastor, estou com enxaqueca. Pastor, estou passando mal-estar. Pastor, estou aborrecido com isso. Pastor, estou aborrecido com aquilo. Tantos problemas numa só pessoa. Como é que está esse vaso de água aí? Como que está formando esses cristal dentro desse corpo que você tem, que é 70% de água? Isso são cristais no seu corpo. E muitos deles são cristais deformados. E ele começa uma deformação na sua mente, uma deturbação dos seus pensamentos. Quantas pessoas estão vivendo essa situação hoje? Por quê? Porque as pessoas começam a pegar todos os termos errados. E ela pensa que era apenas um efeito do tempo. E elas esquecem que muitos anos, muitos dias, muitas horas, ela vinha falando coisas negativas. No outro lado, se eu pego a palavra de Deus e eu declaro sobre a minha vida, eu sou uma bênção, eu sou um sucesso, eu sou mais que vencedor, eu sou filho de Deus, eu sou dono do ouro e da prata, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus, o Senhor é minha força, o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha paz, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele colocou os anjos do Senhor, habitam ao meu redor, eu sou uma terra fértil, eu sou um solo fértil, eu tenho a semente, tenho a palavra de Deus, a minha vida é uma maravilha, o meu lar é uma maravilha, o meu emprego é uma maravilha, tudo que Deus coloca na minha mão prospera. Amado, isso fará diferença na sua vida. De momento a momento você vai começar a colher aquilo que sai dos seus lábios. E a Bíblia que fala, a Bíblia nos ensina isso. Olha que está escrito em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo, um corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo dizendo assim, eu rogo. Eu já ensinei aqui para os irmãos a palavra rogo. Muitas pessoas estão vindo pela primeira vez, alguém está me ouvindo pela primeira vez. A palavra rogo, ela quer dizer assim, Paulo está dizendo, olha, eu me prostro diante de Deus, eu me curvo diante de Deus e diante de você, pelo amor da sua vida, não faça isso, não faça aquilo, cuide da sua vida, não se destrua, não se flagele. É isso a palavra rogo, quando você se prostra, alguém se prostra, clamando pela tua vida, diz, não faça isso, não tome essa decisão, não faça aquilo que você quer fazer. Paulo diz, eu estou rogando por vocês, meus irmãos. Ele diz assim, eu estou rogando. Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentai o vosso corpo, 70% de água, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
que de dentro de você flua alegria, paz, gozo, felicidade, comunhão, relacionamento, amizade, companheirismo. Ele está dizendo: eu rogo, meus irmãos. Ele não está falando para as pessoas do mundo lá fora. Ele não está falando para aqueles que não têm compromisso com Deus. Ele não está falando para aqueles que não têm aliança com Cristo. Ele estava rogando pelos irmãos da fé, por mim, por você, para que nós tenhamos consciência de quem nós somos, o Espírito que habita em nós, de nós estarmos louvando, exaltando, que tudo que sair de nós seja para edificar, seja para libertar, seja para transformar, seja para curar, porque Deus abençoa a vida através de vida, Deus salva a vida através de vida, Deus restaura a vida através de vida. Apresentei o vosso corpo santo, seja separado para Deus, não sujeite o seu corpo à palavra deste mundo. É isso que a palavra do Senhor está ensinando. Veja o que ele diz no 2: não vos conformei com este mundo, mas transformai pela vossa renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem coisas boas, Deus tem coisas agradáveis, Deus tem coisas maravilhosas para mim, para você. Como que eu vou desfrutar? Como que eu vou usufruir disso, pastor? Uma transformação na nossa mente. Uma mudança, uma metanoia. E aí quando eu e você temos essa mudança, essa transformação, nós começamos a ver com os olhos de Deus, com a ótica de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Não conforme com este mundo. Não pegue as coisas deste mundo. Não pegue as coisas lá fora. Não traga as coisas de fora para dentro de você, para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Aquilo que você vê, ouve dos teus amiguinhos, no teu trabalho, na escola, no seu dia a dia. Não traga essas coisas para dentro de você, meu irmão, minha irmã. Eu estou rogando por vocês também, para que você possa experimentar aquilo que é agradável e perfeita vontade de Deus. Viram isso? A renovação da sua mente, mudar a forma de pensar. Não pense que não é importante isso, isso é muito importante. Quando você descobrir a importância disso, para muitos será tarde demais. Porque nós vemos pessoas, por exemplo, tantas pessoas com câncer. Tanto homens e mulheres com câncer no dia de hoje. Jovens e velhos. E a ciência ainda não conseguiu descobrir uma solução 100% para o câncer. Os cientistas precisam conhecer essa mensagem, essa palavra, que é a palavra de Deus. Eles precisam conhecer, porque as pessoas precisam mudar a sua mente. Eu que já orei por tantas pessoas com câncer, eu descobri que 80% das pessoas que estão com câncer está relacionado na área do perdão dela. Muitas vezes é ódio, muitas vezes é desprezo, muitas vezes é solidão, muitas vezes é amargura, muitas vezes a vingança, muitas vezes não pede perdão, muitas vezes não libera o perdão. São as pessoas que são atacadas, porque falam coisas que não deveria falar. Aquele cristal, ele está um cristal ruim, um cristal mirrado, um cristal deformado. É o que acontece dentro do coração dela. E eu e você precisamos, amado, nós estamos diante de um grande avivamento, de uma grande manifestação do Espírito de Deus, mas não tem como nós desfrutarmos se nós não entendermos, não tivermos a revelação da palavra de Deus. Mude a sua forma de pensar, e você vai ver o que vai acontecer com você. Veja aqui uma oração extraordinária de Jesus. A palavra do Senhor, ela é simples, mas ela é muito importante. Quando os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar, assim como João Batista tinha ensinado os seus, olha que Jesus ensinou a eles. Veja a forma que Jesus ensinou. Mateus 6, 9 e 10. Jesus diz assim: portanto vós orai desta maneira: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Queridos, aqui está um padrão que Jesus está me ensinando, uma forma, um meio. Não era para nós, muitas vezes, pegar a oração dominical, a oração do Pai Nosso, e fazer um amuleto de repetições. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tem pessoas que já recitaram tanto o Pai Nosso, que já se tornou de forma de um coro, num cântico. A mente dela já está no automático. Só que a maioria dessas pessoas que essa oração, que é uma forma, é uma receita, a oração do Pai Nosso é uma receita. Eu vou ensinar vocês como fazer um bolo de fubá. Então eu vou pegar o fubá, eu vou pegar a margarina, eu vou pegar o azeite, eu vou pegar ali o sal, eu vou pegar o leite, eu vou ensinar. Foi isso que Jesus está dizendo. Quando vocês vão orar, eu vou dar receita para vocês. Porque muitas vezes nós oramos, ou recitamos, ou rezamos o Pai Nosso, mas na verdade nós não discernimos o conteúdo. Veja o que Jesus ensina: portanto vós orais desta maneira, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Ele diz assim: para que venha o teu reino. Venha o teu reino. Esta oração que ele ensina: venha o teu reino, venha o teu reino. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso existe 7 súplicas. 7 súplicas. 3 é pelas coisas espirituais. As primeiras. Uma é para nós, o dia a dia, o pão nosso de cada dia. E as outras 3 é pela nossa alma. Ele ensina aqui como nós devemos orar de acordo com aquilo que o Pai quer. Qual é a vontade de Deus? A minha pergunta, qual é? Por exemplo, quando você entende a importância de trazer o reino, de manifestar o reino aqui neste mundo, amado, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Existe, por exemplo, a minha pergunta é: existe doença no céu? Não. Existe crise no céu? Não. Existe pobreza no céu? Não. Existe falência no céu? Não. Existe tristeza, mágoa, ódio, rancor, traição no céu? Não. E por que essas coisas acontecem aqui nessa terra? Porque as pessoas estão vivendo segundo esse reino da terra. A hora que eu e você começar a trazer, invocar o reino de Deus para manifestar aqui neste mundo. Porque eu e você pertencemos ao reino de Deus, e eu e você precisamos fruir no reino de Deus. Porque no reino de Deus, no reino do céu, não existe frustrações, não existe desprezo, não existe angústia, não existe medo, não existe nada daquilo que você tem qualificado hoje, que Deus não te atende, que Deus não cuida, que Deus não dá resposta. Por isso eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, que Deus manifeste as maravilhas dele na sua vida, no seu ministério, na sua família. Eu sou um profeta, eu trago a existência de Deus, que o reino de Deus se mova na sua vida, materialize no seu ministério, que você comece a desfrutar de todas as promessas do reino de Deus. Amém, queridos? Eu estou declarando sobre você, para que você entenda, para que nós possamos viver um mundo de paz, de alegria, de sucesso, de triunfo, uma vida vitoriosa. E por que nós não estamos vivendo? Porque nós achamos que nós devemos que pedir, bater. Quando eu e você manifestar o reino de Deus aqui nessa terra, escute isso. Deus talvez ou fará você passar por muitas situações, muitas coisas. Talvez você olhe para trás e vê quantas coisas se passaram na tua vida. Na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua família, você olha muitas coisas.
Ou seja, você tem uma história, e muitos de nós temos uma história rica. Muitos de nós existe algo que aconteceu nas nossas vidas que nós devemos se orgulhar. Porque eu e você trilhamos um caminho longo, eu e você andamos uma grande caminhada. Agora Deus pede para que você possa levar, para que Ele possa te levar no outro nível, para que você possa desfrutar de um futuro maior. Você precisa mudar a sua mente em primeiro lugar. Mudar a sua mente. Por isso a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos apreciar as coisas, apreciar os nossos líderes. Eu e você temos história. Se você não compartilhar a sua história, as coisas vão ficar distantes. Por isso eu e você, nós somos filhos de Deus. Eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo. Existe cada um de nós. Se eu vou conversar com cada um de vocês, como que foi a conversão, como que foi o encontro que você teve com Jesus, qual foi essa experiência, quantas coisas já se passaram na sua vida. Amados, as pessoas têm que olhar para nós como referência, como Deus Todo-Poderoso. Aquilo que Jesus disse: olhai para mim, sereis salvos. Nós somos cristãos. Que cristão? Pequenos Cristo neste mundo. Nós precisamos ser referência para as pessoas, como homem de Deus, mulher de Deus. Se eu e você não estabelecer o reino de Deus, as pessoas não terão referência nas nossas vidas. Olha aqui, o livro de Hebreus diz, Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O texto diz assim: olhar para os vossos guias, homens e mulheres que falaram de Deus, atentando para o êxito da sua carreira, imitai eles. Eu e você devemos ser exemplo para as pessoas que estão chegando. Eu e você devemos ser exemplo para as pessoas que estão chegando a Cristo Jesus. Que elas possam olhar para mim, olhar para você e dizer: eu quero também participar, desfrutar, usufruir dessas promessas, dessa paz, dessa alegria, desse refrigério. Por isso nós precisamos ensinar as pessoas. As pessoas precisam saber, porque se elas não souberem, elas não terão essas experiências, esse relacionamento. Porque se elas olharem para as pessoas que já morreram, elas não terão modelo. Elas terão modelo para as pessoas que estão vivas, que estão vivendo o nosso dia a dia. Somente os vivos que podem viver. Então existe uma grandeza, um segredo de grandeza. Não é errado você criar uma lenda no teu coração, no teu espírito, para que você possa sonhar e declarar e profetizar, e de você chegar a um nível maior de experiência, de relacionamento com Deus. Não é errado nada disso, meus irmãos. Não é errado você sonhar. Assim como você tem teu sonho, Deus também tem sonho dele para realizar através da sua vida. Não seja enganado. Aprecie as coisas maravilhosas, aprecie as coisas as grandezas de Deus, aprecie as coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. Sempre aprecie. Por mais que eu sei que todas as pessoas que apreciam, eles são pessoas críticas. Só que nós podemos criticar, crítica positiva, construtiva, não criticar para matar o meu irmão, o meu colega, meu amigo. Se eu devo criticar algo que vai edificar, algo que vai acrescentar, algo que vai trazer resposta para as pessoas. Precisamos ensinar essas coisas na escola, no trabalho, dar testemunho, ensinar os nossos jovens. Se você não ensinar, eles não saberão. Porque você não ensinou, você precisa contar, compartilhar essas experiências, aquilo que você tem passado, como que você venceu, como que você tem
tido êxito. É importante isso, quando a palavra do Senhor diz que nós temos que ser testemunha. Mas se esses cristais estão mirrados, se esse cristal está deformado, se esses cristais estão todos contaminados, como que eu vou testemunhar? É importante você testemunhar. Tem coisas que você conquistou, foi duro, foi difícil, mas você triunfou, você venceu. Você construiu uma história. Cada um de nós construímos uma história. As pessoas nunca vão lembrar se você não contar para ela, não compartilhar. Olha o que Deus fala quando Deus tira o povo do Egito. O que Deus fala para Israel? Ensina essas coisas aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Deus falou: tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês viram, tudo o que vocês presenciaram, ensina essas coisas para teus filhos, ensina para os filhos dos teus filhos. Amado, nós temos que ser referência neste mundo. Nós precisamos ser. Isso nós construímos com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós profetizamos, com aquilo que nós ministramos. Isso é muito importante. Mostre aonde que você esteve, conte a sua história, porque você tem uma linha, você tem um padrão, você é diferente, você tem excelência, você é luz desse mundo, você é o sal da terra. Você não é um crente secreto, você brilha aonde quer que você esteja, existe a excelência de Deus na sua vida, você é uma pessoa diferenciada. Porque eu acredito na excelência. Nós temos, a Bíblia diz que nós temos o espírito de excelência. E por isso nós precisamos. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder. A palavra de Deus mudou meus pensamentos. A palavra do Senhor me deu sabedoria. A palavra de Deus está operando em minha vida. Se eu tenho sabedoria, porque o Senhor me deu. Porque a palavra do Senhor tem se manifestado na minha vida, no meu lar, na minha família. Nós precisamos ser referência. O meu clamor, a minha súplica, a minha petição nesta noite, que eu estou rogando por você, meu irmão, minha irmã, que você encha o teu corpo, o teu espírito com a palavra de Deus, que você viva uma vida vitoriosa, bem-sucedida, que você não traga as coisas do mundo para dentro da tua casa, não traga as frases do mundo, não traga as palavras do mundo para dentro de você. As coisas que você está ouvindo diariamente, delete essas coisas da tua vida e comece a praticar a palavra de Deus, comece a manifestar o reino de Deus aqui neste mundo, comece a manifestar, porque se nós manifestamos o reino de Deus, nós teremos paz, nós teremos segurança, nós teremos uma vida vitoriosa, teremos uma vida de sucesso, somos pessoa vitoriosa, mais que vencedor. Isso vai tocar as pessoas, isso vai libertar as vidas, isso vai transformar as pessoas. Pare de ficar corocochô, chorando, lamentando. Existe uma trajetória, existe um caminho, existe um lugar que Deus preparou para mim e você. Ele conta com você. Você é filho de Deus, você é filha do Senhor, você tem o Espírito de Deus na sua vida, você é uma nova criatura, você é ilustre do Senhor. A Bíblia diz que nós somos um povo santo, nós somos uma raça eleita, nós somos povo peculiar do Senhor, nós somos sacerdote real. Eu e você somos realeza. Não há motivo para você viver cabisbaixo, desanimado, frustrado. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. O nosso Deus, Ele espera em você, a você viver uma vida vitoriosa, tremenda, maravilhosa, porque Deus tem falado conosco nesse altar. Receba essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre Jesus. Jesus para sempre. Domingo que vem. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook.
Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.